Neste vídeo você vai aprender tudo o que é necessário para fazer uma pintura no Photoshop do jeito mais prático possível. Vai aprender a trabalhar com camadas, usar os pincéis, brushes e demais ferramentas. Vamos fazer uma ilustração juntos e você vai ver que fazer uma pintura digital no Photoshop não é um bicho de 7 cabeças. Antes de mais nada, vamos focar apenas no que vamos usar realmente, então não se assuste com todos esses ícones e menus. Primeiro de tudo, vamos entender como funcionam as camadas ou layers, de forma bem rápida. As camadas ou layers são folhas que podemos desenhar e colocar uma sobre a outra. O que estiver lá no topo vai por cima de tudo que estiver embaixo dela. Neste exemplo, eu tenho duas imagens, uma maçã e uma laranja, cada uma em sua camada separada. A camada da laranja por cima da camada da maçã. Assim, a laranja aparece na frente da maçã, pois sua camada está no topo. Para trazer a maçã para cima, basta que eu arraste sua camada para o topo. Para reverter isso, basta que eu troque novamente as posições. Por que trabalhar em camadas ou layers? Porque para facilitar a nossa vida, desenhamos todo o desenho em uma camada e as cores em outra camada. Efeitos em outra, assim por diante. Você verá que é muito melhor do que desenhar tudo numa camada só. Fica mais fácil corrigir erros ou acrescentar algo depois. Não se preocupe, com o tempo vai ser algo normal para você trabalhar com camadas. No início é estranho mesmo, eu sei. Vamos reproduzir juntos esse desenho, do início ao fim. Vamos fazer uma pintura digital no Photoshop do jeito mais simples possível. Vamos em File ou Arquivo. Neste campo você vai colocar o nome que quiser para a sua arte. Em largura eu vou colocar 2000 pixels. Também para altura, 2000 pixels. Na resolução, vou colocar 300 dpi, e o modo de cor eu seleciono o RGB. E depois é só dar um OK. Antes de começar a desenhar logo de cara, vamos criar nossas camadas. Para criar uma camada, eu clico nesse ícone de mais. Surgirá uma camada acima. Eu clico duas vezes no nome dela para renomeá-la. Nessa aqui, eu escrevo rascunho, onde iremos desenhar nosso esboço. Crio mais uma para nossa arte final, nomeando ela de desenho. Assim, temos duas camadas bem separadas e vamos trabalhar cada uma no seu tempo. Para desenhar, vamos usar um pincel nativo do Photoshop. Botão direito em cima da tela, vamos selecionar um pincel com dureza, Hard Round. Nessa engrenagem vamos marcar traçado do pincel. Eu aconselho deixar as 3 opções marcadas, assim você pode ver a miniatura do pincel, seu traçado e seu nome. Nas barras de opções, marcamos esse botão que é a pressão da caneta. O pincel vai se comportar de forma mais realista, e assim quanto mais forte ela for pressionada, mais grosso o traço fica. Esse pincel é ótimo para fazer rascunho. Agora, podemos desenhar um esboço. Vou fazer algo bem simples para não demorar muito, mas você pode desenhar com mais calma. Você vai observar que eu refaço o meu traço várias vezes. Isso se dá porque eu erro e tento de novo, até que eu sinta que o traço saiu certo. Eu aperto o atalho Ctrl Z. Se você errar, aperte Ctrl Z e refaça. Isso será uma das coisas mais comuns para você, pois todos os artistas fazem isso. Decora aí os atalhos de teclado. Para a ferramenta pincel é a letra B. E para selecionar a borracha, a tecla de atalho é a letra E. Outra dica. Atalho letra R, é para rotacionar a sua tela de pintura. Use e abuse desse recurso para fazer aquela linha curva. Também use e abuse do ato de salvar a sua arte de instante a instante. Para isso, vá no menu Arquivo ou File e clique em Salvar, ou apenas segure a tecla Ctrl+S. Por que perder todo o trabalho que você fez porque não salvou é algo muito frustrante. Então, nunca se esqueça desse detalhe. Uma vez satisfeito com o seu rascunho, podemos ir para o próximo passo que é a Line Art. E ela será feita em uma nova camada. A partir de agora, eu vou renomear as camadas, para isso eu clico duas vezes no nome dela. Essa eu vou colocar desenho. Já nessa de cima eu escrevo Line Art. Com a camada desenho selecionada, eu vou mexer na opacidade. Faço isso, deslizando essa chave.
Posso tentar algo em torno de 30% a 60%, sempre buscando um resultado que deixe a minha arte um pouco apagada apenas, sem exagerar. Vou deslizando essa chave até encontrar esse resultado e me sentir satisfeito. Depois desse processo, eu seleciono a camada Line Art e será nela que eu farei meu contorno de preto. Assim, o rascunho ficou em uma camada, e nossos traços finais em outra. Seja paciente nessa etapa. A dica é fazer riscos rápidos para traços longos, já que as linhas curvas tendem a sair tremidas quando traçadas de forma lenta. No meu caso, eu vou fazendo os contornos e se sair errado eu dou Ctrl Z. Faço isso e risco novamente, repito o processo até me sentir satisfeito com o resultado. Lembrando que para dar zoom, eu utilizo a tecla de atalho Z, e vou usando a rotação de tela com a letra R aqui e ali nas áreas mais difíceis, sigo assim até concluir. Agora, vamos colorir nosso desenho. Iremos criar uma camada para cada parte da nossa colorização. Primeiro criaremos uma nova camada, nomeando-a para cabelo. Essa obviamente será a camada que terá exclusivamente a cor do cabelo. Eu seleciono ela e arrasto essa camada para baixo da camada Line Art, e faço isso com todas as camadas de cor. Crio a camada para a pele, para a roupa, olhos, assim por diante, todas elas embaixo da camada Line Art. Dessa maneira, tendo as cores separadas fica fácil de colorir e fazer qualquer mudança depois. Vou te mostrar um jeito bem fácil de colorir cada parte que separamos. Depois que aprender isso, não terá mais desculpa para não colorir a sua arte. Com a camada pele, eu vou selecionar esse pincel de dureza com pressão. Clico nesse quadrado de cor para selecionar a paleta de cores e busco uma tonalidade de cor que eu quero para a pele. Essa será uma cor base, e a partir dela iremos criar sombras e brilhos. Para facilitar, vá colorindo a área que irá receber essa cor, que neste caso é a pele da garota. Eu pintei por cima da área dos olhos, porque a camada que terá as cores dos olhos virá por cima da camada da pele. Agora, eu vou pintar o cabelo da nossa personagem. É o mesmo processo. Seleciono a camada chamada cabelo, escolho a cor e vou pintando as áreas do cabelo. Depois de colorir tudo, com as cores base do nosso desenho, podemos colocar luz e sombra na nossa arte. Como pode ver, cada camada tem uma cor do desenho. Uma camada para os olhos, para a camisa, assim por diante. Cada um no seu quadrado. Ao lado de cada camada tem um ícone de um olhinho. Clicando nele, você pode ativar e desativar a visualização. É um jeito fácil de ver onde cada camada está e se a camada certa está sobre a outra, de forma que possa aparecer. Agora, vem aí uma opção que vai se tornar parte da sua vida como ilustrador. Esse pequeno botão ao lado desse pincel é o responsável por pegar tudo que tem na camada e impedir que vazemos dela. Não entendeu? Você vai entender já já. Por exemplo, aqui eu vou selecionar a camada cabelo. Vou travar a transparência da camada naquele ícone. Vai surgir no canto direito um pequeno cadeado, mostrando que essa opção está ativada. Seleciono um pincel qualquer para testarmos. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho desse pincel e vou pintar essa área do cabelo e observe só. Agora vou desativar essa opção e veja o que acontece. Veja que ativando essa opção eu pinto apenas dentro da área do cabelo, não riscando fora dela. Essa opção nos ajuda a ganhar tempo, sem falar que ficamos despreocupados em borrar a arte. Então, a partir de agora, iremos usar essa opção nas nossas camadas para colorir. Agora, vamos colorir o cabelo da garota. Usaremos uma técnica muito simples de colorização. Selecionamos um pincel macio difuso e selecionamos uma cor escura para fazer as sombras e criar volume. Não precisa se preocupar em ser fiel, o mais importante é criar essa transição entre o claro e o escuro. Aqui,
eu crio a parte escura nas pontas e deixo a cor mais clara no topo da cabeça. Posso fazer isso com outra cor. Você pode testar, mas sem exageros. Para detalhar mais, eu escolho um pincel duro, o mesmo que usamos para criar a line art. Utilizo ele para criar sombras mais duras. Essas sombras geralmente sempre vão ser marcadas nas extremidades. Quanto à cor, utilize sempre um tom mais escuro do que da cor base. Agora, para adicionar brilho, fazemos o inverso. Em vez de buscar uma cor mais escura que a base, subimos o tom, buscando uma cor mais acima, uma cor que seja mais clara, dando assim a impressão de brilho. Lembrando que o brilho será em poucos detalhes. Veja, agora temos mais volume, apresentando sombras e brilhos. Indo para a camada da pele, eu vou seguir a mesma técnica. Vou pegar um tom mais escuro daquela cor, mas não tanto, para fazer as áreas escuras, aquelas áreas que recebem sombra na personagem. Como eu quero algo suave, vou selecionar um pincel difuso para pintar essas áreas. Normalmente, as áreas de sombra no rosto são embaixo das sobrancelhas, embaixo do nariz, parte interna da orelha, e as sombras que os cabelos fazem. Aqui, eu vou selecionar um tom de rosa, para pintar sobre as maçãs do rosto dela, como um blush de forma bem sutil. Além disso, eu escolhi um tom um pouco mais clarinho para pintar as áreas de incidência de luz no rosto. Como é um personagem feminino, seja bem delicado ao fazer isso. Agora, eu utilizo aquele tom mais escuro das sombras do rosto, pego ele com a ferramenta conta-gotas, teclando a letra I e clicando sobre a cor, e depois dando OK. Escolho o pincel duro dessa vez e faço as sombras mais duras. Essa sombra que existe embaixo do queixo, no pescoço, embaixo do nariz, nas laterais dos braços, assim por diante. Se você compreendeu a técnica, vai ser bem fácil reproduzir ela nas outras camadas. Vamos recapitular. Com a camada selecionada, pegamos um tom mais escuro do que ela, sem exageros. Pintamos com o pincel difuso para criar essa transição suave da cor clara para a escura. Depois eu seleciono um pincel duro, com ele, eu marco as sombras que possam existir. E caso eu queira, escolho um tom mais claro da cor base, para assim criar o brilho. São 3 etapas simples que dá para usar em qualquer desenho. Com o tempo, você vai tomando o jeito e vai se aperfeiçoando. Afinal, não nascemos sabendo, portanto, precisamos sempre estar em busca de conhecimento. Um artista nunca para de aprender e não desiste fácil. Depois que você coloriu todo o seu desenho e salvou ele, podemos dar um toque especial a ele. E podemos fazer isso colorindo as linhas da nossa line art. Com a camada da line art selecionada, clicamos no ícone de bloqueio da transparência. Isso é aquele mesmo que usamos nas camadas de cor. Observe. As linhas que formam o cabelo, eu escolhi um tom muito mais escuro do que a cor base, porém esse tom não se aproxima do preto, ele está mais para um roxo bem escurecido. Eu utilizo um pincel duro e vou colorindo essas linhas pretas, deixando-as nesse tom de roxo. Veja que o desenho, dessa forma, acaba ganhando um charme maior. Mas é de sua escolha fazer isso ou não. Você pode fazer isso no desenho todo, como eu fiz. Colore as linhas do rosto com uma cor bem mais escura do que o tom da pele. Fiz isso com a camisa, escolhi um tom de verde bem mais escuro do que o tom da camisa, assim por diante. E o resultado foi esse. Mas calma aí, para finalizar, eu vou te ensinar como salvar a arte nos principais formatos, tanto para o digital, como para a impressão. Para salvar sua arte para publicar nas redes sociais, Pinterest, DeviantArt, Behance, entre outros. Ela não pode pesar muito, porém, ela precisa manter a qualidade.
e o formato adequado para você salvar é em PNG. Para isso, vamos no menu Arquivo File, na opção Exportar, e salvar para a web. Nessa caixa de opções, selecionamos o formato PNG 24. Clicamos em Salvar ou Save. Selecionamos a pasta ou local para salvarmos, damos um nome para essa arte e clicamos em Salvar. Agora, vamos salvar a nossa arte para imprimi-la. Vamos no menu Arquivo File, mas agora, selecionamos a opção Save As ou Salvar como. Nessa caixa de opções, escolhemos o formato PDF. Em seguida marcamos essa caixinha, para converter as cores para o formato CMYK, e clicamos em Salvar. Nesta caixa de diálogo, sempre selecionaremos a opção de alta qualidade de impressão. E nesta caixa, utilizamos a opção de PDF X1 2001. E salvamos. Abrindo o arquivo de PDF, notamos que as cores saíram um pouquinho diferentes. Isso é normal, afinal estávamos trabalhando em RGB, que é luz, enquanto as impressoras trabalham com o CMYK, que é a mistura de 4 cores apenas. Por isso, esse modo oferece menos composições e misturas. Existem jeitos de contornar isso e tirar o máximo possível do modo CMYK, mas isso é assunto para outro vídeo. O Photoshop oferece um jeito de visualizar como essas cores irão se comportar na impressão. No menu Visualizar, ativando a opção Prova de Cores, ou Ctrl Y, podemos ver como essas cores se sairão. Colocando lado a lado o PDF e o Photoshop aberto, vemos que realmente as cores batem como resultado final. Mas, lembrando, em um outro vídeo vamos falar mais sobre isso. Agora, para finalizar, vamos salvar essa arte sem um fundo branco. Podemos salvar a nossa arte sem esse fundo branco de duas formas. A primeira só é preciso tirar a visualização do fundo e exportar essa arte como PNG, porém essa segunda forma é mais completa ao meu ver e te introduz ao conceito de pastas. Por isso, acho mais útil ensinar isso a vocês. Clicamos na primeira camada, seguramos a tecla Shift e clicamos na última camada. Assim, selecionamos todas as camadas. Agora, vamos clicar, segurar e arrastar até esse ícone com formato de pasta e soltar. Veja que foi criada uma pasta e nelas estão todas as camadas, tudo em um só lugar. Em seguida, vamos duplicar essa pasta. Vamos clicar nela, segurar esse clique e arrastar até o sinal de mais aqui embaixo. Depois, vamos no menu Camada, e clicamos na opção Mesclar Grupo. Perceba que tudo foi juntado numa camada só, e a miniatura ao lado mostra nossa arte e um espaço vazio em volta. Com a ferramenta Seleção, no atalho letra V, podemos mover essa arte pela tela. Agora, tiramos a visualização do fundo branco e vamos salvar. Menu Arquivo, Exportar, e salvar para a web. Normalmente vem marcado JPEG. Você troca e coloca em PNG 24. Aqui você pode diminuir o tamanho tanto em porcentagem quanto em pixels, você decide. E por final, você clica em Salvar.